Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Chá com Mães. É um grande prazer contribuir com uma entrega de tanta informação, de conteúdo, que lhe proporcionará uma nova percepção sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre as suas relações familiares, sobre as suas relações profissionais, sobre a sua relação como um todo. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que ele é sempre muito abordado. Eu recebo muito essa pergunta nas minhas redes sociais. Kátia, qual é o princípio para que eu mude, para que realmente eu comece a ter uma vida sistêmica? O primeiro passo para você ter uma vida sistêmica é a forma como você se relaciona com o princípio da sua existência. Antes de olhar para qualquer situação, para olhar ao seu entorno, ao seu redor, é importante nós compreendermos que nós precisamos olhar para nós mesmos. Então eu preciso entender como eu aceito, ou como eu trabalho, como eu interpreto a minha origem. A minha origem eu sou proveniente de um homem e uma mulher, de um pai e uma mãe. Independente de quem eles sejam, eles são os pais certos para mim. Eu atraio os pais dos quais eu preciso para viver o destino que me pertence. Não tem como ser diferente. Não tem como ter outros pais. Se o meu pai não fosse o Antônio, se a minha mãe não fosse a Elizabeth, eu não seria quem eu sou. Não tem como. Ah, mas o meu pai, ele é careca. Eu queria um pai cabeludo. Se eu tiver um pai cabeludo, eu vou ser eu? Não. Por quê? Porque eu só posso ser a minha essência a partir desse pai, a partir dessa mãe. E quando eu começo a falar isso, o primeiro ponto, o primeiro movimento é o seguinte questionamento. Eu não fui desejado, eu não fui desejada. Não importa. Veja, a consciência universal compreendia que a sua essência era tão significativa junto a ela, que a sua contribuição através da sua essência seria tão importante, que mesmo sem um planejamento prévio, ela proporciona o seu surgimento. Veja, tamanha é a sua preciosidade. Quanto você é valioso, quanto você é valiosa. Precisamos partir desse princípio. Mesmo que naquele momento eu tenha sido um acidente de percurso, existia um propósito para que esse acidente de percurso acontecesse. A minha mãe precisava viver a maternidade dessa forma, o meu pai precisava viver a paternidade dessa forma. E eu precisava viver a existência exatamente como as coisas se desenrolam. Kátia, mas eu sou filha de um estupro. Veja, mais uma vez, a consciência universal te ama tanto que gerou um movimento disfuncional porque não mediu recursos para que você pudesse vir ao mundo. Então, o primeiro passo é parar de dar interpretações e justificar a sua vida hoje porque você não está em concordância com a maternidade. E vou te dizer mais, se você não consegue processar isso, não segue. Não segue nesse nosso programa, porque o único passo para a cura definitiva da sua vida, o único passo para você ter qualidade de vida, estar no controle da sua existência, alcançar o que você deseja, realizar os seus sonhos, contribuir, se desenvolver, evoluir, ser uma pessoa reconhecida, é através das pazes com o princípio do seu surgimento. Não existe outro caminho. Ah, mas a minha mãe não gosta de mim. Não importa. Todos nós somos seres tomados de puro amor. Se não fôssemos seres tomados de puro amor, nós não existiríamos. Só existe vida aonde existe amor. Acontece que nem sempre este amor ele está em expansão e pode ser compartilhado. Muitas pessoas
estão entrelaçadas em destinos difíceis do seu sistema familiar e perdem o direito de expandir, experimentar e compartilhar desse amor. Se você sente que a sua mãe ou seu pai não gostam de você, se você sente que um dos dois te abandonou, na verdade, este movimento é um movimento de um amor que está em desordem. Está em desordem a serviço de algo maior, a serviço da cura de um sistema familiar que está adoecido. Se hoje você não se relaciona com profundidade com a sua mãe ou com o seu pai, existe uma desordem no sistema familiar que espera ser vista ainda através desta falta de harmonia. O fluxo natural da vida é a perfeita relação. A perfeita relação, claro, um dia um é rabugento, o outro reclama, mas é a harmonia da família, o desejo do filho se desenvolver, se casar, também ter filhos e assim por diante. É assim que a vida se desenvolve. Agora, quando você fica lá atrás dizendo: mãe, você não foi a mãe que eu queria que você fosse, pai, eu queria ter tido um outro pai, automaticamente você fica preso ao passado, você não se desenvolve, você não contribui nem para o desenvolvimento do seu sistema familiar, nem para o desenvolvimento da coletividade. A sua vida paralisa, você fica completamente estagnado. E aí você vai começar a se queixar: ninguém me reconhece no trabalho, ninguém consegue perceber quem eu sou, ninguém me valoriza. Você está valorizando a sua origem? Se você hoje está se sentindo desvalorizado, o primeiro passo é olhar como você está valorizando o princípio da sua existência. E às vezes, nós rejeitamos tanto um dos nossos pais, ou até mesmo ambos, que nós não nos damos conta que nós somos exatamente 50% de cada um deles. Pega um copo, coloque leite, coloque achocolatado e mexa. Isso é você. O leite representa a sua mãe, o achocolatado do seu pai. Dá para separar o achocolatado do leite? Não dá. Uma vez entregue, o leite está achocolatado. Assim é você. 50% um, 50% outro. Quando você rejeita a sua mãe, você diz: eu rejeito a mim mesmo. E aonde há divisão, não há energia de realização. Então, perceba, não tem como você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida se você rejeita um deles, porque você neutraliza 50% de você. Então, o primeiro passo para eu adotar um novo padrão de vida, para eu adotar uma vida sistêmica, é fazer as pazes com o princípio da minha existência. Olhar para minha mãe e dizer: mãe, você é a mãe certa para mim. Olhar para o meu pai e dizer: pai, você é o pai certo para mim. Eu posso não estar em concordância com a atitude que um deles toma hoje. Eu posso não estar em concordância com alguma prática, mas isso cabe a eles. Eles chegaram antes. Eles aprenderam em uma outra época, eles foram envolvidos por uma outra época. E agora, a consciência que você tem só pode surgir a partir do relacionamento com eles, da forma como eles foram, ou a partir do recebimento da energia, caso você não tenha se relacionado com eles. E essa energia reverbera dentro de você. Então, não havia outro caminho. Kátia, eu sou de um movimento de adoção. Quando existe uma adoção, existe uma consciência interior de puro amor do pai e da mãe que entregam o filho para adoção. O inconsciente compreende que naquele momento ele não tem toda a bagagem para contribuir da melhor forma para a sua evolução. Então, por puro amor, ela abre mão de permanecer junto a você e permite que você seja entregue a uma outra família que vai olhar para essa origem com gratidão, afinal de contas você só existe porque o pai e a mãe biológicos existiram, e vai dizer: vocês foram perfeitos. Agora vocês nos deram a oportunidade de acolher no nosso sistema uma criança que nós temos a função, a intenção,
o propósito de apoiar, nos tornarmos exemplos e então proporcionar todo o desenvolvimento, toda a evolução a esta criança. Esta criança que eu adotei, se eu sou a mãe adotiva, não é minha. A criança não é de ninguém. A mãe biológica a reconheceu como filha biológica. Eu a reconheço como sendo a mãe que vai dar continuidade, a representante que dará continuidade à história. Mas antes de mim veio a mãe biológica. Quando eu não reconheço esta maternidade, eu passo a repetir o padrão da família biológica e me entrelaço no destino desta família. Quando eu sou o filho da adoção, a filha da adoção, eu preciso reconhecer essa origem, reverenciar essa origem e partir então sem olhar para trás. Se você fica pensando, fica olhando para trás, mas e se eu tivesse crescido nessa família? E se tivesse sido assim? E se tivesse sido assado? Esse é a ilusão. Não poderia ter acontecido. Eu só tinha um destino a ser seguido. E esse era o meu destino. Agora, olho com gratidão para a família que me acolheu. Mas voltando então ao processo de reconhecer o meu princípio de existência. Além do reconhecimento do meu princípio de existência junto ao meu pai, junto à minha mãe, eu também preciso olhar para todos que chegaram antes dos meus pais. Os meus avós, os meus bisavós. Inúmeros eu não conheço, mas sei que eles foram fundamentais para a minha existência. Se eles não tivessem chegado antes, eu não poderia existir. Eu só existo porque eles chegaram antes e viveram como puderam viver. Ah, Kátia, mas na família tinha alguém que era um ladrão. Se ele era um ladrão, aquele sistema familiar precisava de um vilão. E gentilmente, tomado de amor, se disponibilizou a viver uma desordem com a intenção de proporcionar a oportunidade a este sistema familiar de promover uma reparação e a ordem se restabelecer. Então, eu não preciso ser amiga daquele que eu não estou em concordância com a atitude social, mas entender que ele também vibra dentro de mim e que ele abriu espaço para minha chegada é fundamental. Reverencio todos, olho para todos com gratidão. Qual é o próximo passo? Olhar para a nação da qual eu me originei e da qual os meus antepassados se originaram. Às vezes, os meus antepassados podem ter nascido na Itália, na Espanha, em Portugal, no Japão, mas vieram para o Brasil e eu já nasci no Brasil. Entendo que em mim vibra a nação italiana, vibra a nação espanhola, através da entrega da energia e de todos os recursos que os meus antepassados me proporcionam. A partir daí, olho com gratidão por tudo que essa nação proporcionou desde o princípio da existência. Na sequência, olho para a minha nação de origem e me sinto conectada a essa nação. Sinto que toda a história dessa nação reverbera na minha vida. E é importante eu reconhecer as dores que envolveram essa nação. Reconhecer o movimento disfuncional que muitas vezes envolveu essa nação, como por exemplo quando ela participa de uma guerra. Agora, a partir daí, eu preciso entender que cada um que faz parte dessa nação assume o seu próprio destino. E eu venho para contribuir para o desenvolvimento dessa nação, olhando com respeito para tudo que envolve a história da nação. Kátia, mas eu faço parte de um país onde existe muita corrupção. Se você precisou nascer num país onde existe muita corrupção, existe um propósito para o seu destino envolvendo este movimento. Você vai se tornar corrupto? Não. Mas você vai julgar? Também não. Você vai fazer as escolhas das atitudes que você vai tomar. Você vai fazer as escolhas do voto que você vai entregar a determinados candidatos. Mas a partir daí,
você vai ser grata pela nação da forma como ela é. Durante a pandemia, uma pessoa me disse: eu estou muito revoltada com o Brasil. Veja, inúmeros países já estão entregando a vacina, as pessoas estão vacinadas, e eu aqui ainda na angústia e não consegui vacinar. Se você ainda não conseguiu vacinar, se você ainda está se sentindo lesado pela sua nação de origem, é importante você rever que se você está nessa nação e você ainda não teve a oportunidade, existe algo a te ensinar nesse movimento. Se não existisse uma oportunidade de crescimento, você não estaria morando nessa nação hoje. Ou você já teria, de alguma forma, recebido a oportunidade de ser vacinado. Se você não pôde ser vacinado ainda, é o momento de perguntar o que existe por detrás disso. Claro que eu estou dando um exemplo pontual de um período de pandemia, mas nós podemos usar esse exemplo em inúmeras outras situações. Então, valorizar a origem sem criticar. Mas no lugar onde eu moro tem terremoto. Se você precisa passar a angústia, o estado de alerta constante, a incerteza de a qualquer momento ser envolvido por um terremoto, é porque o seu destino precisava que você se relacionasse com essas dores, com esses desconfortos, a fim de que algo maior pudesse ser aprendido. Pode ser, talvez, no passado, alguns antepassados tenham vivido sentimento parecido em outras situações. Por exemplo, num período de guerra, num período onde existe uma crise econômica mundial, onde existem incertezas que passam a envolver todo mundo. E você passa a repetir esse padrão, vivendo a experiência dessa forma. Se eu resisto a essa experiência, se eu fico o tempo todo criticando e não querendo mais, tentando me poupar dessa experiência, mais e mais ciclos de repetição em situações distintas vão aparecer para que você reveja esta resistência ao aprendizado e à evolução. Sempre que existe uma situação disfuncional, por detrás dela existe uma grande oportunidade. Uma oportunidade de crescer, se desenvolver, evoluir e entender o que existia por detrás daquele desconforto. Se uma pessoa te causa desconforto, comece a perguntar: como, o que, por quê, o que eu tenho para aprender com isso? Ao invés de ficar reclamando, criticando a pessoa, pergunte à inteligência universal qual é o aprendizado que você precisa ganhar a partir deste movimento que te causa desconforto. Quando você faz esse movimento, automaticamente a inteligência universal percebe que você está aberta a receber a oportunidade de crescer e evoluir. Quando eu recebo essa oportunidade, algo se transforma dentro de mim. Como consequência, a minha forma de contribuir junto à coletividade também se transforma. A energia se potencializa, a postura se modifica. Então veja, eu preciso sair do papel de vítima e eu preciso compreender que existem oportunidades nas desordens. Quando essa consciência vem, tudo se transforma. Eu deixo de resistir e passo a enxergar a vida de uma outra forma. Eu sempre começo perguntando o que tem que mudar em mim. Quando alguém me gera um desconforto, quando uma situação se torna desconfortável, disfuncional, eu olho para mim e digo: por que ainda isso me incomoda? Por que ainda eu me sinto desconfortável diante dessa situação? Compreender que dentro de mim alguma coisa precisa se movimentar, alguma coisa precisa se mostrar diferente. Esta é a principal conduta de quem deseja de fato, a partir de agora, determinar uma mudança radical na sua vida. Tirar as vendas daquilo que lhe aprisiona e faz com que fique sempre tentando justificar. Tem febre, toma Novalgina, mas nunca de fato vai buscar qual é a origem dessa febre.
Adotar a prática do olhar sistêmico é fazer um check-up profundo e olhar quais são todos os pontos que precisam de vitamina, de energia, para que a ordem possa ser restabelecida e a febre cesse. Você sai da inocência da vítima, que o tempo todo diz, não sei o que acontece comigo, e se coloca como protagonista da sua história, entendendo o que o universo tem para te entregar, compreendendo qual é a verdadeira função de cada situação que te envolve, e a partir daí também entendendo a função do que me envolve e a partir daí como eu posso contribuir olhando para esse princípio, para essa raiz. Tudo começa a se acomodar. Veja, tomei essa consciência, olhei com gratidão para a origem, para o meu sistema familiar, para o meu sistema, então, de nação. Fiz esses 3 movimentos, olho para mim hoje, me tornei um adulto, quem sou eu? Como eu sei se eu me tornei um adulto? Eu não espero mais nada dos meus pais? Ou eu ainda estou ressentida porque o meu pai podia ter sido diferente comigo, minha mãe podia ter sido diferente comigo, ou ainda eu me sinto na obrigação de ter que fazer alguma coisa que até hoje eu não dei conta de fazer para que meus pais me reconheçam e me aplaudam. Este é o primeiro movimento para que eu perceba de fato se eu me tornei uma adulta. O segundo ponto é olhar como eu estou me relacionando com o mundo. Eu estou entregando contribuição e aberta a receber também do universo a contribuição? Se você vive fechada, não se sentindo merecedor de algo e fazendo, você não está adotando uma postura de adulto. No fundo, você não quer receber para não se comprometer, porque aquele que recebe precisa se comprometer em dar novamente. Praticar a lei, o equilíbrio entre dar e o receber. Se eu fico o tempo todo dando e não dou chance que o retorno seja entregue para mim, no fundo eu estou dizendo, não devo nada para ninguém, não preciso fazer mais nada. Assumir o equilíbrio entre o dar e o receber é tornar a vida uma vida adulta, mas gera compromisso da sua parte, gera abertura para assumir o seu papel diante da coletividade, diante da consciência universal, diante da consciência familiar e diante de você mesmo. Dá trabalho. Mas quando eu faço esse movimento de forma espontânea, eu me conecto ao fluxo de desenvolvimento da vida e não se torna árduo, se torna prazeroso. Veja, estou equilibrada, contribuo e me permito também receber. Vou então entender que o desenvolvimento da minha vida, principalmente entre os 10 e 20 anos, me proporcionou inúmeras oportunidades de experiência e a partir dessas experiências eu fui compreendendo o porquê da minha existência. A cada experiência vivida, eu fui percebendo como eu podia contribuir e qual era o impacto que eu gerava na humanidade a partir desta contribuição. O acúmulo destas inúmeras experiências, quando chega ali próximo aos 20 anos, faz com que eu tenha uma clareza, a percepção do meu propósito de vida. Diferente do que algumas pessoas pensam, prática de propósito de vida não é voluntariado. Prática de propósito de vida é você entender qual é a sua função mais profunda junto à coletividade e esse entendimento surge da sua essência e a partir desta compreensão de como você pode agir, atuar e contribuir, você vai escolher uma profissão que esteja em ressonância
em concordância com esta sua consciência do que é de fato o seu propósito de vida. Kátia, não consigo entender o que é o meu propósito de vida. Olha para onde você está olhando. Se hoje eu não tenho consciência do meu propósito de vida, não é que ele já não esteja registrado na minha essência. Todos nós já temos o perfeito registro na nossa essência. A grande questão é que este registro está mascarado porque eu não estou olhando para a minha essência. Eu estou olhando para alguma situação que eu ainda busco resolver. Uma situação que me causou culpa, uma situação que me causou desconforto, talvez um trauma, talvez ainda uma necessidade de justificar alguma coisa do passado. Às vezes, a questão está ainda mais profunda. Eu vivi uma situação disfuncional dentro do ventre da minha mãe e faz com que, até hoje, eu já adulto, fique tentando resolver essa situação disfuncional e por conta disso eu estou olhando para onde? Para o passado. Eu não estou olhando adiante. Eu não estou olhando para o desenvolvimento. Eu estou olhando para aquilo que ainda me faz adoecer. E às vezes isso é tão real, é tão verdadeiro que me faz adoecer de fato. O meu corpo físico começa a doer. Eu começo a adoecer constantemente. Por quê? Porque eu não estou focada, não estou conectada à minha essência. A minha essência é puro amor. Amor que transborda, amor que tem força de criação, de realização, de concretização. Quando eu não consigo me conectar a essa essência, eu não estou conectada a uma fonte inesgotável de recursos. A minha essência está completamente conectada, identificada com essa fonte. Ali nela jorra criatividade, insights, ideias, oportunidades. Quando eu estou desconectada da minha essência, olhando para algo que ainda não foi resolvido, automaticamente eu não entendo como praticar o meu propósito de vida. Às vezes eu sei qual ele é, o que ele é, às vezes eu não sei. Às vezes eu sei, mas eu não sei como colocar em prática. Ou às vezes eu já tinha colocado em prática, eu estava sendo bem-sucedida profissionalmente e alguma coisa desvia a minha atenção. E eu entro num movimento de estagnação sem conseguir compreender qual é o próximo passo a ser dado. Ufa! Quanta informação, não é verdade? Veja, esse nosso programa trouxe para você uma oportunidade de revisão de inúmeros pontos da sua vida, desde o princípio da sua existência até como hoje você está posicionado, posicionada diante da vida, diante das relações, como você tem se aberto ou não a entregar e receber, e como você tem percebido a você mesmo. Como está a sua conexão com a sua essência? Nossa, quanta coisa! Eu gostaria que você assistisse atentamente a todas essas informações, fizesse uma grande análise de todo o movimento que gerou em você e depois compartilhasse comigo. No nosso aplicativo nós temos um gravador. Grave lá a sua mensagem, me conte como este programa contribuiu para expandir a sua consciência, para gerar uma nova percepção. Eu adoro ouvir você. E quando você coloca a sua percepção diante desse programa, você também me permite compreender qual é o tipo de conteúdo que te atrai mais, como você usufrui desse conteúdo e me estimula cada vez mais a trazer mais abordagens de acordo com aquilo que você espera, que você está buscando, que você está desejando. É um grande prazer participar deste encontro semanal com você. Fique ligado na nossa rádio, uma programação fantástica, muita música, muita oportunidade de descontração e também aprendizado estão disponíveis para você durante todo o tempo. A minha gratidão, a vida é por mim, a vida é por nós.